Boa noite para você, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus. São vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você e eu pensar. E hoje nós vamos meditar num tema muito importante. E o título desse tema hoje, desse vídeo, é o título que vai ser a nossa pregação também, começando falando dessa forma: não fale mal de Maria, fale a verdade e fale com amor. Amém? Agora, o que é falar mal de Maria? Como saber se você está falando mal ou está falando a verdade de Maria? Você sabe que a verdade faz parte do caráter de Deus, e dos seus filhos não é diferente. A verdade também faz parte do caráter dos seus filhos. E Maria era uma pessoa que vivia a verdade. E, portanto, o caráter de Maria é verdadeiro. Por quê? Porque Maria amava a palavra de Deus. Maria colocava a palavra de Deus em primeiro lugar. Esse é o exemplo que Maria, vamos dizer assim, deixou para todos aqueles que amam a palavra de Deus também. Então, o que é falar mal de Maria? É falar uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque essa era a norma do caráter de Maria. E quando você lê, está lá em Êxodo capítulo 20, verso 16, fala assim: não levantará falso testemunho contra o teu próximo. O que é levantar falso testemunho contra o teu próximo? É levantar falso testemunho contra o caráter de uma pessoa. E o caráter da pessoa deve ser norteada pela palavra de Deus. E o caráter de Maria era norteado pela palavra de Deus. Maria respeitava a palavra de Deus. É por isso que ela foi escolhida por Deus para poder, ou seja, Deus confiou a ela a educar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela ficou 9 meses grávida de Jesus, meu irmão. Agora a gente tem que entender que antes de existir Maria, antes de existir esse mundo, Jesus já existia. Quando você lê ali Gênesis capítulo 1, verso 1, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você vai para o Evangelho de João, João capítulo 1, verso 1 fala: e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E sem esse verbo que estava com Deus, que é Deus também, que está falando de Jesus, nada do que existe poderia existir. Quando você lê João capítulo 1, verso 14, fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos que entender que antes de Maria existir, antes desse mundo existir, o livro de Hebreus fala que Jesus, ele criou o universo. E aí em João capítulo 1, verso 1, do 1 ao 3, fala também que todas as coisas que existem é por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Maria conhecia essas verdades. Quando você vai, meu irmão querido, minha irmã querida, para 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, fala: só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então Maria conhecia essas verdades, Maria respeitava essas verdades. E quem pensa diferente, meu irmão, por mais que seja sincero, mas está sinceramente errado, tais pessoas, milhares, milhões e bilhões, falando mal de Maria inconscientemente, porque foram ensinados erroneamente. Veja, Maria conhecia essa palavra que só Jesus é o nosso mediador. Agora, quando você vai, meu irmão católico, vou ser direto, minha irmã católica, né?
Pegue a sua Bíblia, Salmo 119, verso 105, capítulo 119, verso 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E essa era a lâmpada e a luz que iluminava a vida de Maria, porque ela exaltava a palavra de Deus acima de tudo. E é assim que nós devemos fazer também. E quando eu falo uma coisa de Maria, que ela é intercessora, que ela intercede entre eu e você e a humanidade e Deus, para ir a Deus, precisamos de a intercessão de Maria. Meu irmão, nós estamos indo contra o caráter de Maria, porque o caráter de Maria estava de acordo com o caráter da palavra de Deus. Quando você lê João capítulo 14, verso 6, e Maria conhecia essas verdades e a respeitava. João capítulo 14, verso 6 fala assim: Jesus fala, eu sou o caminho, ou seja, a palavra eu sou está no singular, meu irmão, ou seja, não cabe outra pessoa, não cabe Maria, não cabe João, não cabe os profetas, não cabe os anjos, um dos anjos que queria retomar esse lugar de Jesus, ele foi expulso do céu porque não foi fiel à palavra de Deus. Mas Maria foi fiel à palavra de Deus. E você, meu irmão, minha irmã católica, precisa seguir um exemplo de Maria dentro desse contexto, sendo fiel à palavra de Deus, como Maria foi quando ela peregrinou aqui nessa terra. Sabe? Então, aí está no singular, que Jesus falou, eu sou o caminho, ou seja, não cabe outra pessoa. Isso é radicalíssimo. Deus é radical com relação à adoração, intercessão, em mediação. Ele não abre espaço. E Maria respeitava a palavra de Deus. Só que continua o verso: eu sou a verdade, ou seja, singular de novo. Somente Jesus é a verdade. Inclusive tem 5 colunas da verdade, que a primeira coluna da verdade é Deus, a segunda é Jesus, a terceira é o Espírito Santo, quarto é a Bíblia e quinto os 10 mandamentos. E Maria respeitava essas verdades. Só que João capítulo 14, verso 6 continua: eu sou a vida, ou seja, você só encontra vida em Jesus. E Maria sabia dessas verdades, que a vida que ela respirava era só por conta de Jesus, porque ele não tem vida, ele é o doador da vida. Maria tinha vida doada por Jesus. Agora Jesus, ele falou, eu sou a vida, singular, é o único que tem a vida, meu irmão. Se Maria se colocasse que ela fosse a vida, ela estava querendo ser deusa. E Maria, como uma mulher fiel, jamais faria isso. Maria foi uma chave importante para o desdobramento do grande conflito do bem e o mal. Ela deixou um exemplo de obediência à palavra de Deus, não à tradição. Ela não seguia a maioria, mas seguia a palavra de Deus. Amém? Só que o verbo continua, meu irmão, minha irmã sincera. Se você até hoje tem falado mal de Maria, o que é falar mal de Maria? Eu falar coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fazia parte do caráter de Maria. Então não devemos levantar falsa a Maria. Então o tema dessa pregação é não fale mal de Maria, fale a verdade e fale com amor. Então João 14, verso 6, continua o verbo ele é contínuo, ele continua, e Jesus fala assim, e é mais direto, ele fala assim, olha, ninguém. Essa palavra aqui, meu irmão, é um verbo tão claro, a não ser que a sua norma não é a palavra de Deus. Para mim é. Isaías, melhor dizendo, 40, verso 8, fala assim, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Maria conhecia e respeitava e aceitava e praticava essas verdades. O contrário disso é falar mal de Maria, é falar
ou seja, falar mal do seu caráter, ou seja, isso significa, como diz lá o mandamento em Êxodo capítulo 20, verso 16, não levantar falso testemunho contra o teu próximo, é levantar um falso testemunho contra Maria, que vivia o caráter de Deus, que é a palavra de Deus. E João 14, verso 6, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida singular, e fala: ninguém... Meu irmão, estude esse verbo, precisa estudar, meu irmão. Você, será que precisa entender? Ninguém, não deixa brecha para ninguém. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Será que Jesus estava contra Maria? Não, mas Maria respeitava Jesus e a palavra de Jesus, e essa é a palavra de Jesus por discípulo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Se até hoje você tem falado mal de Maria, se você for um cristão, uma cristã sincera, um católico sincero, pegue sua Bíblia daqui para frente, pela graça e pelo poder de Deus. A palavra de Deus fala: crescei na graça e no conhecimento. A graça não é para você viver uma vida de todo jeito. A graça é para você crescer na graça e no conhecimento. Pegue sua Bíblia, João 14, verso 6. Eu sou o caminho, disse Jesus, singular. Eu sou a verdade, disse Jesus, singular, não tem brecha. Eu sou a vida, singular. Só que ele termina: ninguém. E o que quis foi expulso do céu, que foi Lúcifer. Ninguém vai ao Pai, vai a Deus a não ser por mim. Então quem fala que Maria intercede por ele está mentindo, meu irmão. Quem ensinou você desse jeito está mentindo. Abra a palavra de Deus, confie na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te guarde também. Que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo que esteja nesse momento falando ao teu, ao meu, ao nosso coração. Que eu sei que tem muitas pessoas sinceras que ouvirão a palavra de Deus e entregarão a vida a Jesus. Deixarão um caminho largo, porque espaçoso, larga é a porta, espaçosa é a porta que leva para a perdição. E são muitos que vão por esse caminho. Mas Jesus está lhe convidando hoje, meu irmão sincero, católico sincero, sabe? Para você colocar somente Jesus como seu intercessor, como a palavra de Deus aqui em João 14,6 é muito clara, como em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, é muito clara para mim e para você, que hoje na sua vida a salvação verdadeira, para você não ser enganado, meu irmão e minha irmã, esteja chegando, não apenas batendo na porta do coração, como diz Apocalipse 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Mas eu quero dizer, Cristo não quer entrar apenas um lugarzinho no teu coração. Cristo quer o teu coração. Cristo quer a tua vida, porque ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele. O que é cear? É você conhecer as promessas que Cristo veio aqui nessa terra, ceou. Ou seja, como foi que ele ceará com ele? Ou seja, ele serviu a humanidade, serviu as pessoas. Ceará com ele e ele comigo. Chega um momento quando você conhece, agora Cristo não é quem vai te servir, é você que tem que servir completamente a Deus. Cristo fala: cearei com você e você comigo. Cristo não quer um lugar no seu coração, Cristo quer o teu coração, Cristo quer a tua vida. Essas palavras são palavras de salvação para você, meu irmão. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Amém? Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você e eu e cada um de nós pensar para a honra e glória de Deus, entregar a vida a Jesus, em nome de Jesus. Amém.